Bem-vindo, bem-vinda. Gratidão pelo teu interesse em ufologia, uma ufologia que eu trago para ti para acrescentar alguma coisa na tua vida. Não só curiosidades, dados, experiências. Eu espero que essas lições de ufologia que eu tenho compartilhado aqui possam agregar um valor na tua vida. E se você tem curiosidade sobre esse tema, que o que eu possa ensinar aqui seja um caminho que te dê respostas, ok? Então, eu contei que eu tive um contato de primeiro grau lá na Anhanguera, que nós íamos fazer uma vigília astrológica e nós vimos muitas coisas. As coisas se mexiam, as luzes do carro acendiam e apagavam, como no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Provavelmente você que está me assistindo, você não está acreditando em muita coisa que eu estou falando. Mas sabe, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes até eu duvido. Como é uma memória minha muito antiga, e quando eu chegar no final dessas aulas, tem uma pessoa que estava comigo na experiência maior que eu tive. Então eu posso colocar os dados dela para você conversar. Mas às vezes eu mesmo falo, será que aconteceu tudo isso ou não é uma criação da minha mente? Será que a minha mente não está aumentando tudo isso ou não está diminuindo também tudo isso? Então é importante nós percebermos isso, né? Essa questão que eu estou falando foi exatamente o que houve. Eu não posso garantir para você. Não posso garantir. Então, mas o importante não são as experiências do Otávio, até porque eu não lido mais com nada disso. São as experiências que talvez você queira ter se você vê a ufologia como um caminho legal para você. Então, pois bem, depois desse contato de primeiro grau, que eu tive um e passou um tempo um outro, que eram vários grupinhos que iam ver essas luzes, e era interessante porque estava todo mundo ali, tal hora, olhávamos para o céu, uau! Coisas muito perto, coisas muito longes. A minha companheira Ananda, que dá muitas aulas aqui para você, vocês podem falar com ela, ela participou de muita coisa também. Só que em outros momentos, ela não estava comigo. Pois bem, fui para Ilhabela, eu e o Rafael, com muito medo. E quando eu fui para Ilhabela, eu estava vivendo um grande amor na minha vida. Comecei a ter um relacionamento com a Miriam, nós namorávamos, eu e a Miriam. Quem conhece a Miriam, ela trabalha comigo numa universidade até hoje. Se você frequenta uma universidade, a Miriam, recepcionista. Nós éramos namorados. 1984, 85, nessa década. E somos amigos até hoje, ela trabalha comigo. E eu comecei a namorar com a Miriam. Foi o primeiro relacionamento mais íntimo que eu tive. Então eu já não queria mais ir embora daqui, porque meu sonho, eu trabalhava naquela época no Unibanco, era um trabalho que eu não gostava, eu não sabia o que eu ia ser da vida, eu não dava certo no amor, então eu queria ir embora desse planeta. Só que quando eu fui para Ilhabela, eu já estava apaixonado, já tinha descoberto a massoterapia, comecei a entender que eu podia ser um professor de yoga, então, mas fui lá para Ilhabela. Nós acampamos num local, eu e o Rafael, agora não lembro se era Rafael ou Davi. E aí aconteceu uma coisa muito maluca, que eu vou contar para você. Eu e o Davi, a gente desapareceu o Rafael, o Davi, nós desaparecemos por um período, talvez de um dia, de dois. É como se nós tivéssemos dormido e, sabe, você vai dormir, hoje é quinta, você acorda domingo. Dois meninos fortes, yogis, com controle muito grande da mente, do corpo. Nós sumimos. E puxa vida, hoje tem muitos congressos, eu até o ano retrasado eu iria participar de um lá em Foz do Iguaçu, que era um congresso sobre pessoas abduzidas. Porque eu sempre tive um interesse em saber o que aconteceu comigo. Eu não lembro de absolutamente nada. Nada. Perdi o contato completamente com tudo, tanto eu quanto ele. Nós estávamos numa barraca e isso não tem nada. Eu quero que você tire completamente essa ideia da pessoa ter chip,
de ela estar sendo chipada, das pessoas. Não é nada disso que aconteceu. Isso, na minha visão, é uma astrologia mais delirante, mais superficial, que tenta colocar um certo medo e tenta colocar os dirigentes dessas ordens, assim como seres que falam com os ETs o tempo todo, pessoas assim, às vezes muito. E a minha ali, a gente estava mais... A ufologia, ela traz muito mais perguntas do que propriamente respostas, muito mais perguntas. Mas aconteceu uma coisa muito forte ali em Ilhabela. E aí pronto, eu voltei, falei com a Miriam, a minha companheira, e eu continuei estudando bastante, mas com um certo receio, com um certo medo de tudo aquilo que aconteceu. Porque tem pessoas, por exemplo, eu tenho o Sérgio Ledes, que é o Ledes Tattoo. O Ledes Tattoo, ele, dono da Ledes Tattoo, que é de São Paulo, ele é uma pessoa que quando ele vai fazer alguma coisa espiritual, ele vai muito para valer, muito para valer. E o Ledes, ele tem essas canalizações por vezes, mas o Ledes, ele toma ervas de poder, ele fica 30 dias no mato, 30 dias. Ele é comido pelas formigas, ele faz experiências espirituais muito para valer. O Edmundo Pelizardi Filho, que é meu mestre de Reiki, ele que me autorizou agora, no ano de 2020, a fazer iniciações de Reiki à distância, me ensinou um ritual extremamente sofisticado, porque eu não aceitava muito fazer à distância. Esse Edmundo Pelizardi, ele faz coisas muito para valer. E nós, naquela época de ufologia, a gente ia muito para valer. A gente entrava lá no meio de Ilhabela outras vezes, ia lá pro mato. Ilhabela era muito fechada, tinha muito aquele mosquito, esqueci o nome. Tinha muito. O mato era muito fechado, a gente saía muito arranhado, mas nós queríamos ver, nós queríamos adentrar, nós queríamos mudar de dimensão. E o nosso grupo, como eles escolheram só nós dois para entrar, o nosso grupo ficava insistindo para a gente cada vez mais para valer. Cada vez mais para valer, ok? Então, borrachudo, estão falando aqui para mim, borrachudo é o nome mesmo, o Thiago está me falando. Então você vai ver esse filme, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, como as pessoas vão para o meio do mato, como vão atrás das coisas, como elas tentam ficar olhando. Então eu fiquei um ano da minha vida muito voltado para isso, muito voltado. Agora, nesse livro, que eu chamo SOS a Humanidade, eles ensinam você a entrar em contato. Eles ensinam você a entrar em contato. Tudo não. Você já sabe que você falava assim, eu quero entrar em contato com seres vivos da Confederação dos Planetas. Outro dia eu escutei um grande ufólogo falando que todos os seres que nós entramos em contato mediunicamente, seres de outros planetas, são seres que já morreu. Eu não concordo com isso. Não concordo porque eu tive uma experiência com seres vivos. Eu vou chegar nela já já. Então, alguns ufólogos creem que são seres que já morreram, e aí começa a bagunça, porque no planeta Terra, deixa eu pegar aqui esse microfone. Imagina que no planeta Terra tem uma aura de vários seres que morreram, mas que viveram na Terra. Por isso que quando você incorpora um ser na mesa branca, você incorpora um ser que viveu nesse planeta. Quando você incorpora um ser da natureza, no candomblé, na umbanda, ou uma divindade da natureza, ou do catimbó, ou na tradição zulu, você incorpora seres da natureza desse planeta, que ficam em volta desse planeta. Quem mexe muito com isso era o Valdo Vieira, extraordinário. Tem várias pessoas que mexem com... Nós entramos em contato com seres desse planeta que já morreram. Teoricamente, as pessoas que morrem ficam em volta do nosso planeta. Mas vira e mexe, vem alguns seres de outros planetas para cá também. Então, por isso que é muito importante se você quer ter um contato, você entrar em contato com um ser vivo. Até porque eles vão falar de que escola interplanetária que eles são.
a gente perguntava qual que é o seu nome, qual que é a tua... seres de outro planeta, qual que é a tua escola, eles falam um nome e eu tinha lá comigo um dos meus mestres que sabia se aquele nome era verdadeiro ou não. A gente perguntava, você é um ser de outro planeta? Sou, qual é teu nome? José da Silva. Não, isso não é de outro planeta. Ele tem outros nomes. Qual é os degraus? Qual é as escolas que você pertence? Mas eu, particularmente, eu nunca quis canalizar nada. Eu nunca quis ver nada, eu queria um contato maior, eu queria o do 3º grau, que é você estar cara a cara com eles. Eu queria esse contato, porque volto a repetir, o que eu aprendi naquela época, muitas canalizações, é um delírio absoluto, uma fantasia absoluta, e algumas, pouquíssimas, são muito reais. Tanto que eu conheço pessoas daquela época, nem sei se estão vivas, eu conheci, que fazem essas canalizações reais. Essas pessoas, elas são muito poucas, muito escondidas, quase não aparecem. Se você ler a revista UFOS, você vai ver sobre isso, que é uma revista que tem mais de 40 anos, seríssima. Eles também vão falar que a maioria das canalizações são delírios absolutos. Não estou dizendo que a pessoa mente, não é isso. Por favor. Ela está sendo enganada. E essa questão da mediunidade, ela é muito perigosa no sentido, a gente vê mesmo essa coisa de grandes médiuns que se perdem completamente na maldade. E grandes médiuns que são seres extraordinários, como o Chico Xavier ou o Divaldo Franco, né? Que eu não concordo com um monte de coisa que o Divaldo Franco fala. Mas não concordar não significa que eu sou dono da verdade. Ele tem vários pensamentos que não é o que eu penso. E isso que é bonito. Você pode estar aqui comigo, você não concorda comigo, a gente está junto. Então tem coisas que eu não concordava. Do Chico Xavier já concordava com tudo. E ele era de uma humildade ímpar. Por isso que ele conseguia incorporar um monte de coisas seríssimas. A hora que o Chico Xavier empinasse o nariz, ele perderia tudo. E tem muitas pessoas que lidam com ufologia que o ego acaba passando por cima dessa canalização, dessa mediunidade. Eu tive muito contato, volto a repetir, eu falei antes, com pessoas que estavam sendo enganadas. Mas então quando você vai, vamos supor que você vai fazer um ritual, você vai lá para São Tomé, você vai para o Guarujá, aqui que tem 1000 coisas no Guarujá, você vai tentar entrar em contato. Quando você for ler esse livro, SOS Humanidade, enfim, cuidado, você quer entrar em contato com seres vivos da Confederação dos Planetas, seres vivos, porque senão vem coisas que começam a grudar em você. Não tem nada a ver com clipes, com clipar as pessoas, com chips, tem que ter um chip no corpo. Não, tem nada a ver com isso, na minha opinião. É uma coisa de uma energia pesada mesmo. Porque se você começa a se abrir para seres que não são vivos... Eu que faço yoga, por exemplo, no quarto onde eu durmo, eu não posso ter nada de couro. Porque couro para mim é coisa morta. Nem sinto de couro, nada. Na minha casa eu não tenho nada morto. Tá bom? Tênis, né? Só que eu ponho lá num canto, que tênis, querendo ou não, é couro. Então vamos lá. Aí o que acontece, né? Quando eu comecei a ir para Ilhabela e ficar lá no meio do mato, como o Serjão Ledes fica agora um tempão, jejuando... E inverteu a minha vida. Eu estava com a Miriam, amando a Miriam, namorando a Miriam, mas deu a louca, eu queria ir embora. Coisa de ego. Quero ter uma experiência, quero subir numa nave, quero ir para outro canto. Jovem, 20 anos. Quero ser o bonzão, tal, porque uma experiência, tal. E fui para Ilhabela várias vezes. E eu queria ir embora, porque queria ir embora e só falava de ufologia. Um dia eu estava com a Miriam, minha companheira. Quem conhece uma universidade, vocês vão lá encontrar ela, vocês podem falar com ela. Estava com ela num terreno perto do aeroporto de Congonhas, um terreno meio baldio perto do aeroporto de Congonhas. E
vem uma nave enorme, isso está documentado numa outra conversa com você, eu vou falar o dia, que eu vou pesquisar isso na internet, porque tem o dia da aparição de OVNIs no aeroporto de Congonhas. Saiu tudo que é jornal, eu vou olhar na internet e eu vou dizer a data. Tava eu e a Miriam do lado, minha companheira, veio essa nave enorme, veio muito forte na minha cabeça, parecia que ia estourar a minha cabeça, falando sobe. Que é o filme, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. É a terceira parte, a parte que eles vão embora. Que eles desaparecem. Eu vou falar para vocês assim, depois eu continuo esse assunto mais para frente. Naquele momento, eu falei assim, eu nunca mais vou mexer com isso. Nunca mais vou mexer com isso. Eu não quero ir embora. A Miriam e a irmã dela, que era a Lúcia, tinha 2 pessoas comigo, ficaram apavoradas. Porque é legal a Miriam falando sobre isso, é bonitinho. A nave vem e para 20 metros. E fica uns 6 minutos, segundo saiu nos noticiários. Porque depois começa a vir um monte de helicópteros de Congonhas, vem a Força Aérea. Vou dar data para vocês numa outra lição. Eu fiquei paralisado e ficava muito assim, eu não vou mais mexer com isso. Eu não tenho... Na verdade, eu sou um curioso, e isso é uma coisa que eu sempre critiquei na minha espiritualidade, que existem os buscadores espirituais. Buscador é o que vai muito para valer atrás de alguma coisa. E existem os achadores espirituais. O que é o achador? É o curioso. E eu estava sendo um curioso. Falei assim, eu nunca mais mexo com isso, não é o meu caminho a ufologia, não é a minha história a ufologia. É um caminho lindo, lindo, lindo para quem gosta disso. Mas o meu negócio é São Francisco, o meu negócio é ficar nesse planeta com os meus gatos, com os meus bichos, com a minha namorada, com a minha família, com vocês, meus alunos lindos. Eu não quero mais mexer com isso. Agora, como muita gente que eu ensinei tudo isso já morreu, eu quero resolver fazer essas aulas para passar um pouco desse conhecimento para vocês, ok? Desse conhecimento. E eu vou responder perguntas no nosso próximo encontro. Só responder perguntas e vou aprofundar um pouco como entrar em esse contato, se você quiser tentar fazer isso, tá bom? E ensinar as formas de você fazer isso sem se machucar, sem se dar mal, tá bom? Se esse assunto, a ufologia, dentro do meu ponto de vista, dentro dos meus mestres, se esse assunto toca teu coração, eu quero propor para ti um aprofundamento. Eu tenho uma formação na minha escola, na uma universidade, de terapeuta quântico, que envolve várias técnicas que representam um salto de qualidade de saúde, de energia, de vida pessoal, ou você se formando como terapeuta quântico. Você vai aprender um pouco da visão do Ken Wilber, que é uma grande psicologia de evolução, os decretos, as formas de pensamento, técnicas de prosperidade do Gasparetto, o reiki alternativo, que é o xamânico Maheo, o reiki crístico, que é o Yadjaur Ripuí. Nessa formação você vai aprender também símbolos, mandalas, desenhos, que eu aprendi junto com os meus mestres na pesquisa ufológica. São desenhos que nós usamos, que foram recebidos, canalizados de seres de outros planetas, então por isso que é chamado de reiki ufológico. Você vai aprender esse reiki também, ter várias iniciações. Nessa formação você aprende benzimento, cura prânica, técnicas tibetanas, mantras diversos, cristais, aromaterapia, o trabalho com a água junto com a cromoterapia, tudo isso dentro de uma visão quântica. É um curso para quem gosta muito de espiritualidade, de misticismo,
terapeuta quântico. Você vai ver aqui em algum canto escrito a respeito desse curso, e aqui embaixo, aqui em cima, e nós temos ele presencial e temos ele online na minha escola Humaniversidade. Se você tiver interesse, ok? Agora, voltando a essas aulas que eu te dei aqui, é importante que você assista às 4 de ufologia, se você for realmente praticar alguma coisa, ok? Que você assista essas 4 aulas que eu estou te oferecendo. Você viu uma, vai ver a outra, vai ver a outra. E se você quiser aprofundar ainda mais esse tema também, nessa formação de terapeuta quântico, que não sou só eu que dou, são vários professores, eu, Juliana, Ananda, e tem o Oberon participa da formação online, falando de jejum, de cura pela alimentação, de alimentação prânica, enfim. Se você quiser um aprofundamento nesse curso de terapeuta quântico, também tem. Se não, se você quiser manter o que eu estou te informando aqui, eu te passei, uau, muita coisa, só os símbolos mesmo, que é mais um autotratamento ou um tratamento nos outros, usando os símbolos canalizados, esse só no curso que é possível. Quem sabe uma hora eu transmita aqui, ok? Mas eu tomo um certo cuidado com alguns detalhes dessa visão quântica, exatamente porque nós estamos mexendo com técnicas de receptividade, mediunidade, você vai estar se abrindo. Por isso que eu insisto, entre em contato com seres vivos da Confederação dos Planetas. Quem for fazer a liturgia mesmo, tem mais detalhes, claro, que pode fazer com que isso seja cada vez mais abençoado, se esse for o teu caminho, ok? Então, fica aí meu convite para você conhecer a formação de terapeuta quântico. Eu não dou aulas de ufologia separado, eu não dou essa formação de reiki ufológico separado, só dentro dessa formação, porque você tem uma série de elementos, tem ensinamentos do Deepak Chopra, do Amit Goswami, do Ken Wilber, tem pesquisa de vários filmes transpessoais, para você fazer um atendimento mesmo, para você poder atender como terapeuta quântico e para você também poder, dentro do possível, fazer um trabalho com você de consciência, evolução, de uma vida que vale a pena ser vivida, ok? Amor de amor a ti, é um prazer me dirigir a ti, me sinto honrado de ter você como minha aluna, como meu aluno da Humaniversidade.